O homem permaneceu imóvel na neve, até que seu corpo começou a falhar. E quando palavras não foram suficientes, ele fez algo que atravessou séculos. Ele cortou o braço. Mas antes de chamar isso de loucura, você precisa entender, primeiramente, o que ele estava buscando. Porque talvez você esteja buscando a mesma coisa. Mas isso realmente aconteceu? Ou essa história esconde algo ainda mais profundo? Eu sou o Shifu Will Lip Jushan e vou te revelar mais um segredo. Pois a verdade, ela dói, mas ela liberta. Antes de ser conhecido como Ruiko, com o nome de Dharma dele, ele era chamado de Shenguan, nome de batismo. Nascido por volta do ano 487, ele era um erudito respeitoso, confucionismo, taoísmo, budismo. Ele conhecia de tudo. Mas ele não tinha paz. O conhecimento pode explicar o mundo, mas não necessariamente acalmar a mente. Os registros antigos, como os registros dos monges eminentes, falado em chinês como Cao Sen Chuan, já descreviam Ruiko como alguém fora do comum. Mas nem mesmo isso preenchia o vazio. O texto relata que Ruiko, então chamado Shen Quan, encontrou o Bodhidharma no monastério Shaolin por volta de 528 d.C., quando tinha cerca de 40 anos. Ele estudou com o mestre por 6 anos, investigando profundamente o veículo único, Ekayana. Embora Shu Gaosen Chuan seja uma das fontes mais antigas, a famosa história de Ruiko cortando o próprio braço na neve para provar sua sinceridade aparece de forma mais detalhada com os textos posteriores e tradições orais associadas à biografia de Ruiko. No relato do monge Dao Xuan, se enfatiza-se mais a sua determinação espiritual e a transmissão do Sutra Lankavantara de Bodhidharma para ele. O texto afirma que Bodhidharma entregou a Ruiko o Sutra Lankavantara, dizendo que este texto continua a essência da mente do Buda e seria suficiente para salvar o mundo. O texto de Dao Xuan descreve a busca de Ruiko da seguinte forma: Ruiko era um homem de grande erudição. No entanto, ele sentia que os ensinamentos dos clássicos eram meras palavras. Ao ouvir sobre o grande mestre Bodhidharma em Shaolin, ele foi até lá e serviu-o com total devoção. Bodhidharma reconheceu a sua capacidade e transmitiu-lhe o Dharma. Esta obra é considerada o registro histórico mais confiável da existência de Ruiko, diferenciando-o da figura puramente lendária que se tornou
em séculos posteriores. Foi então que Ruiko ouviu falar de um monge vindo do Oriente. Um homem que não ensinava com palavras, mas com silêncio. Esse homem estava em uma caverna, olhando para uma parede, há 9 anos. E foi aí que tudo começou a mudar. Um inverno nas montanhas de Songshan. O frio não era desconforto, era destruição. Esse tipo de frio faz o corpo implorar e a mente negociar. Só mais um pouco e você pode ir embora. Mas Shen Guan não saiu. A neve subiu até a cintura e ele permaneceu imóvel. Isso não era apenas persistência, era uma decisão que poucos tomariam e que ele tomou. Então, Bodhidharma pergunta: por que você está aqui, Shen Guan? Shen Guan responde: para aprender o caminho e libertar todos os seres sencientes. A resposta de Bodhidharma foi dura. Ele disse: a verdadeira doutrina não é para aqueles de pouca virtude. E com essa resposta, é aqui que a história muda completamente o rumo. Então, acontece o momento mais famoso da história, a prova de sua determinação. Shen Guan corta o próprio braço. Diz a história que o sangue manchou a neve. Mas por quê? Isso é devoção ou desespero? Na tradição Chan, o Zen, esse ato representa o abandono total do ego. Mas registros históricos sugerem outra possibilidade. E qual seria essa possibilidade? Ruiko pode ter perdido o seu braço durante um ataque em um período de perseguição religiosa na China. Então você me pergunta, o que aconteceu de verdade? Um sacrifício consciente? Ou uma história reinterpretada? Agora você tem que levar em consideração que na história os fatos mudam, mas no ensinamento o símbolo permanece. Mas existe agora um fato curioso, um detalhe que quase ninguém questiona. Algumas versões dizem que Ruiko tinha uma marca em forma de coelho. No filme Mestre Zen, ele aparece como alguém marcado pelo destino. Mas aqui precisamos separar cinema de história, porque os registros mais antigos, eles não mencionam nenhuma marca, porque no ensinamento de Bodhidharma não existe escolhido. O cinema cria heróis escolhidos. O Chan, Zen, destrói essa ideia. O que existe é prática. Talvez Ruiko não tenha sido escolhido. Talvez ele apenas tenha escolhido não desistir. Após isso, Shen Guan é aceito e recebe um novo nome,
Huiko, um nome de Dharma, que significa sabedoria manifesta. Então, Huiko pergunta ao Bodhidharma: Shifu, minha mente não tem paz. Bodhidharma então responde: traga-me sua mente e eu a pacificarei. Huiko continuou falando: eu a procurei, mas eu não encontro. Bodhidharma então fala: então ela já está pacificada. Anos mais tarde, Huiko então recebeu a túnica, a tigela e os ensinamentos do Sutra Lankavatara. Bodhidharma disse: outros receberam a minha pele, outros a minha carne, mas Huiko recebeu a minha medula. Outro fato que também é atribuído a Huiko, mas não há registros históricos diretos, é de que Huiko fosse praticante de Wushu, Kung Fu. Mas uma coisa é certa: no templo Shaolin, corpo e mente nunca foram separados. Huiko tornou-se o segundo patriarca do budismo Chan, budismo Zen. Os seus ensinamentos atravessaram os séculos e chegaram ao mundo como Zen. Então, houve uma perseguição real ao budismo na China no século VI. Essa afirmação não é mito, mas um fato histórico amplamente documentado. Durante o reinado do imperador Wu de Zhou do Norte, entre os anos de 574 e 577, ocorreu uma das maiores severas repressões religiosas da história da China. Esse episódio é conhecido como a Grande Perseguição ao Budismo, 574. Templos foram destruídos, estátuas sagradas derretidas, esculturas queimadas e milhares de monges foram obrigados a abandonar a vida monástica. O objetivo do governo era enfraquecer o poder econômico, espiritual do budismo e consolidando a autoridade imperial. Em 574, o imperador Wu ordenou que o silêncio caísse sobre estes templos. Milhares de monumentos como estes foram abandonados ou profanados. O edito do imperador Wu, em 574 d.C., tentou silenciar o Dharma para sempre. Por 4 anos, estátuas foram derrubadas, templos queimados e milhões de monges forçados ao anonimato. Parecia o fim de uma era. Mas a história provou ser mais resistente que o aço. O aço das espadas imperiais. Wu morreu jovem, em 578, e com ele sua perseguição também. E o que restou foram estes monumentos de pedra, cicatrizes de uma resistência espiritual que nem o tempo
nem os imperadores conseguiram apagar. O budismo não apenas sobreviveu à China do século VI, ele se tornou a alma de sua cultura. E foi nesse cenário de medo e repressão que o budismo Chan encontrou a sua força. O segundo patriarca do Chan, Huiko, viveu em meio a essa turbulência. Discípulo de Bodhidharma, ele tornou-se responsável por preservar e transmitir os ensinamentos da meditação direta. Para sobreviver e para que eu e você tivéssemos o conhecimento do budismo Chan, muitos mestres se refugiaram em regiões montanhosas, transmitindo os ensinamentos de forma discreta. Os registros tradicionais relatam que Huiko viveu exclusivamente ensinando apenas para discípulos dignos e evitando perseguições. Já segundo as crônicas do budismo Chan, Huiko chegou a esconder ensinamentos em cavernas. Embora não existam provas arqueológicas diretas desses episódios específicos, a prática de ocultar sutras em cavernas era comum na China antiga. O exemplo mais famoso são os manuscritos descobertos nas grutas de Dunhuang, que demonstram como os monges preservaram os textos em tempos de instabilidade. A perseguição de 574 a 577 foi motivada pelo desejo do imperador Wu de confiscar as riquezas dos templos para financiar sua expansão militar, forçando 3 milhões de monges a voltarem à vida leiga. E essa grande perseguição não se desenrolou somente na China. Começou bem antes disso com Siddhartha Gautama, ou Buda, aonde grandes homens do poder da época atentaram contra sua vida, tentando matá-lo, até que na sua velhice, Siddhartha Gautama é envenenado e morto. Mas foi um gesto extremo que eternizou o nome de Huiko. De acordo com o clássico Zen, Uden Hui Yuan, compêndio das 5 lâmpadas, Huiko teria cortado o próprio braço para demonstrar a sua determinação em tornar-se discípulo de Bodhidharma. Mais do que um fato literal, estudiosos interpretam esse episódio como um símbolo de renúncia total ao apego e às ilusões do mundo. Essa narrativa não representa violência, mas a intensidade da busca pela iluminação. Séculos depois, Huiko seria perseguido por rivais religiosos e, segundo registros históricos, executado por volta do ano 593. Ainda assim, seus ensinamentos sobreviveram e se tornaram a base do Zen na China e no Japão. Sem Huiko, o budismo Chan talvez nunca tivesse atravessado os séculos. Hoje, sua herança espiritual permanece viva no templo Shaolin, considerado um dos berços do budismo Chan. Sua história é a prova de que a verdade pode ser perseguida, mas jamais destruída. Um fato pouco conhecido é que Huiko teria buscado refúgio nas montanhas após a perseguição imperial, vivendo como eremita para preservar os ensinamentos do Dharma.
seu martírio? Já algumas fontes indicam que ele foi executado por pressões de rivais religiosos, tornando-se um mártir do budismo Chan. Agora, qual a verdadeira lição do braço cortado? Estudiosos interpretam o episódio como simbólico: abandono do ego, determinação absoluta e o desapego do corpo físico. Agora, uma coisa é certa: sem Ruiko, o Zen japonês e o Seon coreano provavelmente não existiriam como conhecemos hoje. Agora, uma coisa é certa: a verdade pode ser perseguida, mas jamais destruída. Ruiko não perdeu um braço, ele conquistou a eternidade. O budismo Chan nasceu do silêncio e sobreviveu à perseguição. Quando os templos caíram, o Dharma encontrou abrigo no coração dos sábios. Sem Ruiko, o Zen talvez nunca tivesse existido. Aqui na escola de Kung Fu Siwan Chichan, nós buscamos mais do que movimentos. Buscamos mente, disciplina e verdade. Mas a pergunta permanece: você estaria disposto a abandonar algo para encontrar a verdade? Ou continuará procurando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro?